Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem essa semana, hein? Todos bem? Bem mesmo? Ninguém desmaiou nesse calorão essa semana? Ninguém? Todos bem? Ok. Gente, deixa eu perguntar de início para vocês. Certamente todos aqui já foram em algum momento em algum serviço público, sabe? Aquele bom atendimento, ambiente prazeroso, agradável, olhares sorridentes e convidativos. Sabe quando tu vai nesse serviço público, assim, e a pessoa te recebe, tipo, na cabeça dela, ela tá te fazendo um extremo favor, né? Ou é só comigo que acontece isso? Sim ou não? Sabe, a pessoa vai, e daí tu pegou tudo que precisava, ele foi lá, perdeu horas indo lá. Geralmente é um atendimento que é rápido também, coisa rápida, eles atendem logo. Aí tu chega na tua vez, na ficha número 68, e aí tu chega para a pessoa que está atendendo e apresenta os documentos, a papelada, enfim, e a pessoa ela cata alguma coisa que tu não levou. Só comigo isso ou não? Levanta a mão quem já passou por isso. A pessoa inventa alguma coisa. Não, tu precisa trazer um comprovante de residência do pet do teu vizinho. Cara, não sei. Eles inventam umas coisas assim, parece que para tu ter que voltar lá. Eu estou dizendo, é um ambiente convidativo, eles querem que tu esteja lá constantemente. Alguém aqui, além de mim, odeia isso? Sim ou não? Cara, é odiável esses requisitos que as pessoas criam, assim, não é? É ou não é? Eles criam uns requisitos do nada. Não, tu tem que ter o documento tal, papel tal. Do nada, assim, surge. Fonte, vozes na minha cabeça. É assim. E hoje nós vamos ver aqui um texto que vai tratar de um requisito. É uma exigência também. É algo necessário para tu poder se apresentar e chegar na tua vez, tu tem que apresentar isso aqui. E eu quero que a gente leia junto. Vamos ler aí, acha Hebreus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver que o texto está falando de algo que também é um requisito. Não é opcional, não é um conselho que a Bíblia está te dando. Não se trata de uma sugestão, é uma necessidade. Acharam aí Hebreus, capítulo 12? Vai lá no capítulo 12, Hebreus vai estar lá no final da Bíblia. Se tu contar de trás para frente, vai ser o 7º livro, se eu não me engano. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Acharam aí? Ok? Vamos lá? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos de novo? Cara, vamos fazer melhor, vamos citar juntos esse texto aqui. Vamos lá? Vamos juntos? No 3. 1, 2, 3. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. O que é isso? É um requisito. Só que qual é a diferença, cara? Eu gosto que Deus não é como serviço público no Brasil. Porque Deus não tem surpresinha. Não vai ter tu chegar na frente do Senhor, não vai ter como tu chegar na frente de Deus e daí lá na hora ele... não, tu precisava disso aqui. Sabe? Tu precisa de mais isso aqui. Não, Deus é bem claro naquilo que Ele requer de nós. Deus é bem claro nas coisas que Ele exige de nós. E não tem tu chegar naquele dia lá e Deus está igual um servidor público com a cara de B, parte de trás, te atendendo e dizer, não, tu precisa de mais essa coisa aqui que tu não trouxe. Deus não tem surpresinhas, Ele deixa bem claro para nós o que Ele quer. Santidade. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é uma ordem, é um requisito, não é uma opção. No entanto, nós temos dois erros bem comuns quando se refere à necessidade de santidade. Dois erros crassos, dois erros muito comuns. E eu quero que a gente analise eles juntos. São 2 pontos do sermão só, para a alegria de vocês, nesse calor. É claro que cada ponto ele é subdividido em algumas partes, tá, Gui? Depois não reclama com teu pai. Então, tomem nota aí e vamos ver juntos. Em primeiro lugar,
A santidade é uma necessidade desprezada. Em primeiro lugar, de tudo, a santidade é uma necessidade desprezada. Então vamos lá. Algumas perguntas que podem nos ajudar a esclarecer isso. Primeira delas, precisamos de um certo nível de santidade para ver o Senhor? É isso que esse texto aqui está falando? Que nós temos de 0 a 10, a média é 5. Se tu tiver 4 de santidade, tu não vê o Senhor. Já não atingiu, sabe? Não deu, reprovou, fica pro ano que vem. Será que é assim? Será que é isso que a Bíblia está dizendo para nós? Que nós precisamos de um nível mínimo de santidade? Existe algum nível? A questão é, em primeiro lugar, com relação a isso aqui, nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos a salvação. Volta, por favor, volta para o anterior, depois a gente chega nesse texto aí. Nós não merecemos a santidade. Nós não merecemos. Nós caímos, pecado, nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus, e desde então nós somos inimigos de Deus. Isaías 64, lembram? Cara, eu vivo mencionando esse texto. Isaías 64 fala para nós que as nossas boas obras, ou seja, aquilo de melhor que tu faz, é trapo de imundícia. Aquilo que tu pensa estar fazendo de bom, cara, eu nunca fiz mal para ninguém, eu ajudo as pessoas. Eu estava conversando com alguém essa semana, eu não lembro quem foi algum dos irmãos, que a pessoa estava conversando com outra e a pessoa foi mencionando os atos de justiça que havia feito. Foi o Leandro, no GC. O Leandro comentou sobre isso, conversando com um camarada, e a pessoa distante do Senhor, mas dizendo, eu ajudo, eu faço, eu não faço mal para ninguém. Cara, não adianta, é trapo de imundícia. Trapo de imundícia o que é? Eram os paninhos que as mulheres usavam durante a menstruação. Antes de ter, né, os íntimos gel, como é que é? Sempre livre, com abas e sem abas. As mulheres usavam paninhos, sem abas. Eram esses paninhos, trapo de imundícia. Além disso, esses paninhos também eram usados para limpar os leprosos. Sabe? Os leprosos, quando tinham as feridas purulentas, cheias de pus, aquilo saindo sangue, pus, aquela nojeira toda, esses paninhos usados para isso, eram os trapos de imundícia. Deus está dizendo para nós que isso são as nossas boas obras. As melhores coisas, as melhores obras que nós fazemos são assim para Deus. Quando nós fazemos elas confiando em nós. Não, veja, eu não faço mal para ninguém, então não tem como Deus não me querer. Não tem como Deus não me aceitar. Eu tenho o meu relacionamento com Jesus, veja bem, eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo, eu não minto. Não adianta. Trapo de imundícia. Então nós não merecemos a salvação. Segundo lugar, a justiça de Jesus é que nos justifica. Então, quando a gente pergunta assim, se nós precisamos de algum certo nível de santidade para ver o Senhor, a questão é que não há nada que nós possamos fazer, não há nível de santidade. Por quê? Porque a única justiça capaz de chegar à presença de Deus é a de Cristo. Somente Jesus é capaz de chegar na presença do Senhor sem o perigo, sem o risco de ser morto na presença de Deus, porque ele alcançou a justiça exigida pelo próprio Deus. A obediência de Cristo é que nos santifica. Olha comigo Hebreus, é o texto que estava projetado ali, pode passar. Hebreus capítulo 10. Se tu está com a Bíblia aberta ainda, como geralmente eu peço, é só tu voltar 2 capítulos. Hebreus capítulo 10, versos do 8 ao 10, diz assim: depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade, presta atenção, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É nessa vontade, nessa obediência, a vontade de Deus foi suprida em Cristo e somente nele. Por causa dessa justiça, por causa dessa obediência de Cristo, é que nós temos agora justificação. É por causa de Cristo, então, que nós podemos chegar a Deus. É por causa de Cristo, então, que nós vamos chegar diante do Senhor ou ver Deus, como o texto de Hebreus nos disse. Que ninguém veria o Senhor, ninguém verá o Senhor. Nós podemos ver o Senhor por causa de Jesus.
A Bíblia fala de uma santidade que nós temos em Jesus, que é essa que nós podemos chegar na presença de Deus. No entanto, ela também fala de uma santidade que nós devemos buscar. Tu percebe isso? Nós somos santos. Em Cristo, nós somos santos. A santidade, basicamente, rapidinho aqui para tu entender, ela tem dois aspectos. A santidade, ela apresenta dois aspectos. O primeiro deles, uma posição, um status. Nós somos santos. Em Cristo, nós somos santos, somos separados. Em Cristo, não há nada mais que nos torne impuros diante do Senhor, porque a justiça de Cristo nos santifica, ok? Segundo lugar, o segundo aspecto da santidade é uma progressão, é uma atitude contínua. Nós precisamos buscar a santificação, que é o texto de Hebreus está falando. E busquem a santificação. Veja que isso não é algo atribuído a nós daí. Não é algo que em Jesus nós conquistamos. Não de forma plena. Não é algo que em Jesus nós já temos pronto, resolvido. Nós temos que buscar. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Hebreus está falando que tu precisa considerar, tu precisa pensar seriamente a necessidade de uma santidade prática e pessoal. Primeira coisa de tudo aqui. Hebreus está te chamando a atenção aqui hoje. Hebreus está te chamando a atenção nessa manhã para uma santidade prática e pessoal que tu precisa ter, precisa buscar, precisa desempenhar. Amém? Além disso, tu precisa questionar, sondar, tu precisa analisar a tua vida, teu coração, teu ânimo, tuas motivações. Por quê? Porque, presta atenção. Porque se tu não deseja, se tu não busca ansiosamente, se tu não anseia por essa santificação, por essa santidade, tu tem a necessidade, o dever de questionar a tua fé. Tu tem o dever de questionar a tua fé se tu não tem esse desejo ardente por santidade. Tu precisa questionar urgentemente a tua fé, se tu confia em Jesus, se tu não anseia por essa santidade. Isso é sério, isso é grave e isso é urgente. Amém? A verdadeira salvação, quem realmente é convertido, quem é santo em Cristo, anseia por uma santificação, anseia ser santo de forma pessoal e prática. Além disso, o objetivo nosso é, como Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Cara, o objetivo, final de vida, o que é? O que nós queremos? No que vai culminar? É sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós almejamos. Quem é santo, quem é salvo, transformado por Cristo, anseia por isso aqui. Amém? Segunda pergunta, de uma necessidade desprezada de santidade. Por que então nós evitamos falar de responsabilidade em andar em santidade? Por que a gente não ouve mais pregações falando sobre a nossa responsabilidade? Cara, sequer a gente ouve mais pregações sobre santidade. Vamos começar por aí. A gente não ouve mais sermões sobre santidade, ser santo, andar em santidade, abandonar o pecado. A gente não ouve mais quase isso. Quanto mais da tua responsabilidade com relação a isso. Por que a gente não ouve mais? Porque nós somos relutantes com isso. Percebe? E a época que a gente vive, ela fortalece isso. Ela dá condições para que nós sejamos ainda mais irresponsáveis, porque nós vivemos nessa era psicologizada. A culpa não é tua. Tu aprendeu assim. A culpa não é tua família. A culpa é dos teus pais. Percebe? A época que nós vivemos é uma época que faz de tudo para que tu não se sinta culpado, para que tu não seja responsabilizado. Então nós somos relutantes em encarar as nossas responsabilidades e também porque nós não compreendemos perfeitamente, plenamente, a distinção entre a provisão de Deus e a nossa responsabilidade com relação à santidade. A gente confia no Senhor para que Ele nos santifique e acaba não buscando. A gente considera que é santo e por causa disso então não precisa fazer nada. E ao mesmo tempo nós precisamos buscar e a gente acaba buscando outras coisas. Sabe? A gente tem uma confusão e a gente precisa esclarecer as coisas. O que é responsabilidade nossa e o que Deus já providenciou para nós? Então,
Nós precisamos ter esse entendimento. Terceira pergunta com relação a isso, então, quais cuidados tomar? O que nós precisamos fazer? Porque a ordem é, busquem a santificação. Sim ou não? Se a ordem é buscar, nós temos que fazer alguma coisa. Cara, não dá para deixar assim. E o texto de Hebreus, ele implica em 2 cuidados que são diligência e esforço de nossa parte. Nós temos que nos empenhar pela santificação. Esforço, empenho. E também que isso é uma tarefa para a vida toda. Não é algo pelo qual nós vamos batalhar por um período. Vou me consagrar por 2 semanas. E esse é o tempo que tu vai buscar a santificação. Depois tu continua vivendo a vida. Não. A santificação vai até o teu último dia de vida. A santificação, a busca pela santificação, ela vai até o teu último respirar. Enquanto tu estiver vivo, tu tem que estar buscando a santificação. Porque até lá, nós ainda temos o pecado habitando em nós. Nós temos lutas a enfrentar. Nós temos guerras a travar. E nós precisamos vencer alguns inimigos pelos quais nós estamos sendo atingidos, influenciados. Entendido? Amém? Em primeiro lugar, então, a santidade, a necessidade de santidade é uma necessidade desprezada. Em segundo lugar, ela é uma necessidade desconhecida. A necessidade de santidade é desconhecida. Ela é desconhecida e a gente fica nessa confusão. Acabei de falar sobre isso. Nós não sabemos até onde a gente vai, o que Deus faz, o que cabe a Deus, o que cabe a nós, e a gente fica nisso. Então vamos lá. O que é e o que não é santidade? Vamos esclarecer um pouquinho as coisas aqui? Óbvio que não é algo exaustivo, ok? Mas só para esclarecer mais aqui. Em primeiro lugar, a santidade é parte da salvação recebida. Ela não é a própria salvação e ela também não é uma condição para a salvação. A santidade é uma parte da salvação recebida. Nós não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós não somos salvos por ser muito bom, por ser justo, por ser agradável aos olhos do Senhor, sabe? Eu sou muito bonitinho para Deus não me salvar. Não é desse jeito. Não tem nada que nós façamos para que Deus nos salve. Ninguém que confia em Jesus deixa de lado a santificação. Então nós sabemos, a gente não merece a salvação. Nós fomos salvos por graça. Mas ao mesmo tempo que nós fomos salvos, estamos salvos, fomos resgatados, redimidos, agora a santidade, a santificação, ela é uma necessidade e nós nos esforçamos por isso. No entanto, esse entendimento tem que ficar claro para nós. Porque seguidamente a gente ouve falando, e às vezes nós mesmos falamos, não, veja bem, eu quero ver o Senhor, então eu tenho que fazer tal coisa. Eu pretendo ir para o céu, então eu nunca vou deixar de ir na igreja. Eu quero ver Jesus, então eu vou todos os dias orar e ler a Bíblia. São coisas que tu está estipulando como se tu não fizesse, se tu não fosse para o céu. Tu percebe ou não? Cara, e todos nós fazemos isso em algum momento. Em algum momento, a gente acaba fazendo isso aqui. Porque a gente tem uma confusão e acaba achando, às vezes, ou confundindo, de que para sermos salvos, temos que ser santos. E não é. Nós somos santos porque nós fomos salvos. Nós somos santos e buscamos a santificação porque uma vez nós fomos salvos. E agora, por termos sido salvos, nós buscamos a santificação. Entendido? Amém? Ninguém que confie em Jesus para a salvação, deixe de confiar nele para a santificação. E o mesmo Espírito que nos salva, o Espírito que nos regenera e transforma o nosso coração, é o Espírito que gera em nós esse anseio, essa busca pela santificação. A minha pergunta é, todos nós temos o mesmo nível de comunhão com o Espírito Santo? Não, né? Tu percebe então como tu precisa ter anseio pelo Espírito para tu ter um anseio por santificação? Quanto maior a tua intimidade com o Espírito, quanto maior teu relacionamento com o Espírito, quanto maior a ação do Espírito Santo na tua vida, mais anseio tu terá por santidade,
mais tu buscará a santificação? Sim ou não? Percebe isso ou não? Nós estamos diante de algo que mexe com as nossas realidades do dia a dia. Isso aqui determina a forma como nós vivemos. A gente vive para agradar o Senhor e buscar ser salvos? Ou a gente vive porque nós fomos salvos e agora nós precisamos agir em conformidade com isso? Tu entende? Tito, capítulo 2, versos 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vê que a salvação vem primeiro. A salvação se manifestou. E por causa de que nós fomos salvos, agora nós estamos sendo educados para viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Em segundo lugar, a santidade é um requisito não para ver o Senhor, mas para a comunhão com Deus, para a manutenção da comunhão com Deus. Nós precisamos de santidade para que a nossa comunhão com Deus se mantenha. Por que nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o quê? Perdoa as nossas dívidas. Lembram do que a gente falou aqui na série sobre o Pai Nosso? O que é esse pedido de perdão? Não, é alguém que quer ser salvo? Lembram? É alguém que quer ser salvo ou não? É alguém que já é filho. Está chamando Pai Nosso. Lembram? É filho. No entanto, é um filho que cometeu algo que deixou o pai com a cara enferruscada. Arranhou a comunhão. Prejudicou aquele relacionamento. Lembram disso ou não? A santidade é uma necessidade para a comunhão com Deus. Nós precisamos de santidade. Os nossos pecados precisam ser extintos. Os nossos pecados precisam ser eliminados. Uma vez que nós não temos como eliminar nessa vida, nós precisamos constantemente orar: Pai, perdoa as nossas dívidas. Tu entende? Isso restabelece a comunhão. Isso limpa os nossos erros, os nossos pecados. Por quê? Porque Cristo nos purifica. Em Cristo nós temos essa purificação. Nós eliminamos os nossos pecados agora, não na prática, mas diante do Senhor em Cristo. Estão entendendo? Ou estou fazendo confusão? Estão entendendo, gente? Tem umas carinhas meio confusas, assim, sabe? Parece que está querendo sair uma fumacinha, assim. Sim ou não? Ó, veja bem. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Por quê? Não porque a gente quer ser salvo, nós já fomos salvos, nós somos filhos. Só que agora, como filhos, a gente desobedece. Sabe? Quando lá em casa não acontece, tá? Eu sei que é na casa de vocês. Quando os filhos desobedecem, as minhas filhas, elas têm uma auréola, assim, elas andam com uma áurea plena de santidade. Né? Eu não sei o que é desobediência, mas vocês sim. Tanto que o que as minhas filhas fazem de errados, elas aprenderam com os filhos de vocês, ok? As minhas filhas jamais fariam uma coisa dessa. Certamente ela viu alguém fazer. Quando nós vemos nossos filhos desobedecerem, fazer algo que é pecado, algo que não deve ser feito, qual é a nossa atitude? Qual é a atitude de pai e mãe? Pai e mãe piedoso, crente, tá? Cristão. Qual é a atitude? Correção. Tu vai corrigir, cara. Ou, às vezes, numa palavra. Às vezes, tu vai enfeiar a cara mesmo, vai falar firme. Às vezes, tu vai chamar a psicóloga e vai precisar da ajuda dela. Lá em casa, nós temos uma psicóloga 24 horas por dia à nossa disposição. E, às vezes, a psicóloga ela tem que agir. Então, o que é isso? É um pai e uma mãe corrigindo. Para que aquele pecado seja eliminado. Seja tirado. Assim é Deus com a gente. Quando nós oramos, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, os nossos erros, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu fiz de novo o que não era para fazer. Pai, eu fiz de novo, perdoa eu. Perdoa. Sabe, porque Deus está com a cara enferruscada. É como se a gente fosse, antes de pedir perdão, pedir: Pai, me dá um sorvete.
E Deus disse assim, mas sorvete, olha o que te fez. Entende? Sabe aquele pai que está meio... Então nós pedimos perdão por causa disso. Assim é a nossa relação com Deus. A nossa comunhão com Deus precisa de santidade. Deus se relaciona com aquelas pessoas que odeiam o pecado. Por quê? Porque Ele odeia o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não suporta o pecado. Abacuque, capítulo 1, verso 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Deus é tão puro que Ele não tolera o pecado. Ele não suporta o pecado. Deus odeia o teu pecado e o meu pecado. Deus odeia o nosso pecado. E Ele quer se relacionar com pessoas que também odeiam o pecado. Mesmo que às vezes pequem, mas odeia fazer aquilo ali. Odeia ter feito aquilo ali. Entendeu? Sim ou não? Nós não podemos, então, justificar o pecado. Se tu pecou, filho, desobedeceu o pai enfeiou a cara, tu vai pedir perdão, tu não vai justificar. Sabe? Tipo criança, né? Criança que justifica. Ah, mas ele me bateu primeiro. Não, mas só um pouquinho, eu não estou dizendo que foi ou não. A questão não é essa. Você entende? A questão não é quem fez primeiro, quem fez o quê. A questão é que tu fez. Independente do que o outro tenha feito ou não, tu fez. Foi pecado, foi errado. Precisa perdão. Assim é a gente. Nós não justificamos como Adão justificou, a mulher que o Senhor me deu. Nós não justificamos o nosso pecado. No Salmo 66, o salmista diz assim: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o que é contemplar iniquidade? É tu acalentar o pecado. É tu ter um pecadinho de estimação. É tu justificar os teus pecados. É tu racionalizar o pecado, sabe? Tu torna ele racional. Não, é que não tinha que ter feito. Eu acabei agindo desse jeito porque a situação levou a isso. Entende? Quando tu acalenta o teu pecado, justifica o teu pecado, racionaliza o teu pecado, tu está, como o salmista diz, tu está contemplando iniquidade no coração. E o que acontece? O Senhor não me teria ouvido. Já parou para pensar que às vezes alguma oração tua não é atendida porque tu pecou e não soube reconciliar-se com Deus da forma que Ele quer? Já parou para pensar que às vezes Deus não está atendendo algum pedido teu? Às vezes tu está tendo luta em casa, às vezes tu está passando por alguma situação que não é a que tu queria, porque Deus simplesmente não está te ouvindo, não está te atendendo. Se eu tivesse no coração contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Cara, o nosso Deus é um Deus que às vezes não vai te atender. 1 Pedro 3,7, Pedro está dizendo aos maridos, depois de falar para as mulheres, ele vai dizer aos homens: maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, tratando a mulher como vaso mais frágil. Fazendo isso, as vossas orações não serão interrompidas. Deus não ouve a tua oração se tu não está agindo como um filho obediente. Tu pode ter pecado, tu pode ter desobedecido, tu pode ter feito algo que Ele não quer, mas peça perdão. Odeia o teu pecado. Combate aquilo que está te fazendo distanciar do Senhor. Enfrenta isso como um filho amado de Deus, que sabe que o Pai não tolera aquilo ali. Portanto, eu também não tolero aquilo ali. É isso que Deus quer de nós. Ele sabe que às vezes nós vamos ainda pecar. Como João fala: filhinhos, não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado diante do Senhor. Deus sabe que nós ainda vamos pecar, mas Ele não quer que nós vivamos em acordo com o pecado. Ele sabe que tu vai pecar, mas tu tem que odiar isso. Ser intolerante com o teu pecado. Tu precisa odiar o teu pecado. Amém?
Em terceiro lugar, a santidade é a forma de nós nos mantermos bem. É a forma como nós nos mantemos bem. Deus é um pai. Como pai, ele quer o teu bem-estar. Deus quer o teu bem-estar. Presta atenção aqui. Não é teologia da prosperidade, não é confissão positiva, não é teologia coach, não é nada disso. É Bíblia. Deus é um pai. Deus quer o teu bem-estar. Ele quer o teu bem-estar. Só que o teu bem-estar espiritual, a tua relação com ele, é a prioridade. Antes da tua vida material, antes da tua saúde, antes da tua vida financeira, antes da tua relação com os colegas de trabalho, antes de qualquer coisa, cara. Antes de qualquer bem-estar que tu possa imaginar, o teu bem-estar espiritual é prioridade. E por causa disso é que Deus, como um pai, disciplina. Deus quer o teu bem-estar e por causa disso ele vai te disciplinar. Olha só Hebreus, no mesmo capítulo que nós iniciamos a leitura, capítulo 12, versos 4 ao 7. É o texto que está imediatamente antes do que nós lemos. Na luta contra o pecado, ou seja, nós temos que lutar contra o pecado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Bendito é o nome do Senhor, cara. Bendito é o nome do Senhor. A própria Bíblia, nesse mesmo trecho aqui, o autor vai dizer que a disciplina, quando nós estamos passando por ela, não é boa. Não é boa. Qual é o filho que gosta de tomar umas palmadas na bunda? A disciplina não é boa, mas ela é para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus quer o teu bem-estar. Deus quer o teu bem-estar. Deus quer o teu bem-estar. E por causa disso, Ele disciplina. Para que tu seja santificado, para que tu seja aperfeiçoado. Persistir no pecado é buscar o aumento da disciplina, do castigo. Tu percebe isso? Por que Deus disciplina? Para nos purificar, para nos limpar daquilo que está causando distanciamento do Senhor, o pecado. Por causa disso, quando nós persistimos no pecado, Deus trata de forma mais pesada. Ele disciplina mais, por mais tempo, de forma mais dura. Está entendendo? Não é isso que acontece lá em Coríntios? Lá em Corinto? Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11? Lembram? Olha só. 1 Coríntios 11, verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Paulo está dizendo assim, cara, olha só, vocês são crentes, eu estou falando com um crente, estou falando com um filho de Deus. Mas te liga só, está tendo muito pecado aí na igreja. Está tendo muito pecado aí no meio de vocês. E é por causa disso que muitos de vocês estão fracos. Muitos de vocês estão doentes. E muitos já morreram. Tu sabia que Deus é um pai que mata? Tu sabia que Deus é um pai que te tira a vida para que te corte de continuar no pecado? Para que te impeça de continuar no pecado? Deus é um pai que leva muito a sério a santidade nos seus filhos e continuar no pecado é algo seríssimo. A gente vê isso nos Salmos. Salmo 32, enquanto calei os meus pecados. Olha só, o salmista está dizendo que ele tinha um pecado e ele não confessou. Ele não levou adiante de forma bíblica. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Muita gente está doente, literalmente doente. Gripe, Covid, câncer, sei lá mais o quê. Porque está em pecado e não confessou, não lidou da forma bíblica. Quando tu tem um pecado e tu não confessa, e tu é filho, Deus vai tratar aquilo ali.
Deus vai tratar, Deus não deixa filhos seus no pecado sem fazer nada. Deus não deixa os seus filhos no pecado sem corrigir, sem que haja alguma correção, alguma disciplina. Cara, isso tem que ficar para nós. Teu filho não pode continuar cometendo sempre os mesmos pecados. Qual é o pai cristão que permite que o filho, a filha, continue cometendo os mesmos pecados e nunca age? E deixa. Nós, desde o início eu estou falando, somos a imagem de Deus, representantes do Senhor. Sim ou não? Então na tua casa tu tem que ser como Deus. Teu filho desobedece, tu tem que corrigir até que ele pare. Teu filho mente, tu corrige até que pare. Teu filho grita, tu disciplina até que pare. Teu filho é obstinado, tu disciplina até que pare. Não fazer isso é odiar os filhos. Não fazer isso é querer que o filho não seja santo. Entendeu? É odiar. É não agir como Deus. É não agir como o Senhor na nossa casa. Retomando. O salmista tinha adoecido. Ele estava doente, estava de cama. Ele disse que perdeu o vigor. Ele estava doente. Até que ele confessou. Os versículos seguintes aí do Salmo 32 vão mostrar isso. Quando ele confessa e deixa, aquilo ali passa. Ele recebe cura. A igreja em Corinto perdeu muitos membros porque eles estavam vivendo em pecado. E eram filhos. Deus prefere, presta atenção nisso aqui, cara, é pesado demais. Deus prefere um filho morto fisicamente. Deus prefere um filho morto fisicamente a um filho morto espiritualmente. E aí afastado dele. Deus prefere um filho morto fisicamente do que um filho morto espiritualmente. Fisicamente, morreu, deixou de pecar, está com o Senhor. Qual o problema nisso? Que ele não segue cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Nós temos um propósito aqui, nós não vivemos ao acaso. Só que dentro desse propósito, mas seguir pecando, ou ter a vida interrompida e não pecar mais, Deus prefere te interromper a vida a te permitir continuar no pecado. Só assim tu estará com Ele. Tu percebe isso? Tu entende a gravidade que é o pecado? Tu entende como Deus não tolera o pecado? Tu entende como nós deveríamos não tolerar o pecado e não viver coabitando com o pecado no nosso coração, acalentando o pecado no nosso coração? A seriedade que é isso aqui. Deus leva muito a sério a questão da santidade nos seus filhos. Então, para ti, perguntinha coach da manhã. Tu quer viver bem? Sim ou não? Quem quer? Sim. Todos querem viver bem? Tu quer viver bem? Então, confessa os teus pecados. Não justifica eles. Lida de forma bíblica com os teus pecados. Lida abertamente, joga luz sobre isso. Lembram? Semana passada eu falei, Deus é luz. Na Bíblia, luz é clareza, verdade, pureza. E nós lançamos luz sobre aquilo que está causando trevas no nosso coração, na nossa vida. Amém? Em quarto lugar, a santidade é necessária para o ministério eficaz. O nosso serviço a Deus não pode ser tratado com menosprezo. O nosso serviço a Deus não pode ser tratado com desleixo. Nós estamos diante do Senhor, servindo ao Senhor, nós temos um propósito, somos a imagem de Deus, representantes dele aqui, nós somos corregentes. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2:21 assim, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Verso 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Utensílio aqui, algumas traduções vão dizer vaso, que tem vaso para honra e vaso para desonra. A questão é,
Tu quer ser um vaso útil, um utensílio útil para o Senhor ou não? Sim ou não? Então tu precisa te purificar destes erros. Tu precisa abandonar isso aqui. Tu precisa vencer o pecado. Em outras palavras, buscar a santificação. Tu precisa ser santo. Você pode servir para honra ou para desonra, cara. Tu pode. Tu pode servir tanto para honra quanto para desonra. Está em ti. O que tu não pode é não servir. Entende? Tu está na igreja, tu está congregando, tu faz parte do corpo, tu vai servir. A questão é, tu vai servir como? Para honra ou para desonra? O que não tem é não servir. Então, a opção é tua, a escolha é tua. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, não entristeçam o Espírito Santo. Lembram? Não entristeçam o Espírito Santo para o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, nós somos selados, nós precisamos viver abandonando o mal, o pecado, e não aborrecendo o Senhor. Entristecer o Espírito Santo. Crentes selados podem viver entristecendo o Senhor. Paulo está falando para crentes, a carta aos Efésios é para crentes. E ele diz, não entristeçam o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, tu pode viver a vida toda e estar entristecendo o Espírito Santo. Tu pode viver a tua vida e ao final dela descobrir que Deus te matou para que tu não continuasse no pecado. Entendeu? Em quinto lugar e último, a santidade é necessária para a segurança da salvação. A busca pela santidade é fruto de uma vida salva, uma vida que foi salva. A busca pela santidade, a busca pela santificação é fruto de alguém que foi transformado, não em um momento, mas a vida toda. Lembra que eu falei antes? Que a busca da santificação, de acordo com Hebreus, aqui capítulo 12, verso 14, é algo que é para a vida toda. Lembram disso? Logo, se tu quer gerar fruto de santificação, tu vai buscar isso a vida toda. Se tu busca a santificação a vida toda, tu tens certeza da tua salvação. Isso é um testemunho de que tu és salvo. Tu buscar a santificação a vida toda, tu estará dando prova, testemunho de que tu foi transformado. Alguém que vive a vida toda buscando a santificação, buscando o Senhor, buscando crescer na graça, essa pessoa está dando testemunho, dando provas de que foi transformada, de que foi salva, regenerada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Lá no verso 17, Paulo continua dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bendito é o nome do Senhor. Se tu é um crente transformado, tu busca a santificação. Se tu busca a santificação, tu entende que isso é para a vida toda. Se tu busca a santificação a vida toda, tu está dando testemunho de que foi salvo. Tu tem o penhor do Espírito, a certeza da salvação, a certeza de que quando Cristo voltar, tu é um dos que irá com Ele. Tu entende isso ou não? Sim ou não? É sério isso aqui. É grave isso aqui. Nós precisamos viver isso a vida toda. Portanto, não pode haver desânimo, não pode haver frustração, não pode haver fracasso, por mais que às vezes haja, mas não pode haver, nós precisamos perseverar. O nome disso é perseverança. Nós perseveramos em Cristo, para que nele estejamos garantidos, salvos, dando testemunho na nossa vida cotidiana. Dando testemunho da nossa salvação, por meio da nossa busca pela santificação. Duas coisas para ti. Três, melhor dizendo. Veio mais uma agora na minha mente. Azar da Paloma, depois ela se vira.
Em primeiro lugar, eu quero que tu acorde amanhã pensando em como ser mais santo. Tu precisa amanhã acordar pensando que hoje, como hoje, eu serei mais santo do que ontem. Amém? Vamos fazer isso? Sim ou não? Amanhã tu tem que acordar e o primeiro pensamento do dia: eu preciso ser mais santo. Eu preciso buscar a santificação. Eu preciso buscar a santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Em segundo lugar, determine para ti, determine disciplinas espirituais que tu ainda não pratica. Cara, tu tem que ter esse tipo de análise na tua vida. Eu sou crente há 20, 30 anos. E até hoje eu nunca fiz um jejum decente. Faça. Até hoje, desde que me converti, eu não tenho períodos de meditação. Comece a fazer. Eu não tenho períodos de contemplação, eu não faço oração, caminhadas de oração, eu não sei o que. Eu não sei, mas alguma coisa tu precisa fazer a mais. Se tu está buscando a santificação, tu tem que intensificar essa busca. Determine disciplinas espirituais que tu ainda não pratica e passe a praticá-las. Ok? Em último lugar, seja santo. Seja santo. E aqui serve para todos nós, crentes e não crentes, cristão e não cristão. Quem não é cristão, seja santo, sendo tornado santo, sendo salvo, aceitando Jesus. E quem já é salvo, seja santo, vivendo para o Senhor, vivendo para Jesus. Porque nós precisamos buscar a santificação, sem a qual nós precisamos buscar a santificação, sem a qual mais alto, sem a qual mais alto, sem a qual nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique de pé, glorificando o nome de Deus, glorificando o nome desse santo, glorificando o nome daquele que quer que tu seja santo como Ele é. Deus quer tanto o teu bem, Deus quer tanto que tu esteja bem, que Ele quer que tu seja santo como Ele é santo. Portanto, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há regrinha, não há exceção, não tem nada aqui que faça tu acreditar. Tem um jeitinho, tem como? Não tem! Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se tu não buscar a santificação, tu está dando testemunho de que não confia na palavra de Deus, de que não confia em Deus. Tu precisa buscar a santificação. Tu precisa buscar a santificação. Tu precisa buscar ser santo. Seja santo. Seja santo. Santo como o Senhor é santo. Seja santo como Deus é santo. Seja santo. Seja santo. Seja santa, minha irmã. No teu dia a dia, lavando a tua louça. Marido, quando for ao trabalho, seja santo. Seja santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A questão é, eu quero que tu saia daqui pensando hoje, a resposta que tu tem que dar é a essa pergunta: tu quer ver o Senhor ou não? Tu quer ver a face do Senhor ou não? A questão é essa. Tu quer ver Deus ou não? Se tu quer, tá aí tua resposta. Tu tem que buscar a santificação. Tu tem que buscar a santificação. É impossível viver essa vida, viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito, achando que no fim da vida tu vai ver o Senhor. Não vai! Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Busque a santificação. Seja santo. Tu não vai ver o mundo falar disso. Tu não vai ver a cultura falar disso.
Tu não vai ver o governo falar disso. Tu não vai ver ninguém falar disso. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por deixar as coisas bem claras para nós. Obrigado, Senhor, por jogar limpo com a gente. Obrigado, Senhor, porque em Ti não há surpresinhas, não há letras miúdas, não há como nós chegarmos na Tua presença e do nada o Senhor exigir algo novo para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu joga limpo com a gente. Tu quer a santificação, Tu quer a nossa santificação, e sem ela ninguém verá o Senhor. Obrigado, Senhor, por deixar isso bem claro para nós. O nosso pedido, Deus, é: nos ajude, Senhor, a sermos santos. Nos ajude na busca da santificação. Nos ajude a entendermos, Senhor, que isso compete a nós, que isso envolve nosso esforço, nosso empenho. Nos ajude, Senhor, a acordarmos amanhã lembrando que algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito a fim de que sejamos santificados, a fim de que sejamos santos, a fim de que continuemos buscando a santificação, sem a qual ninguém te verá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajude, Senhor, envia a nós o Teu Espírito Santo, capacita-nos com o Espírito Santo para que sejamos santificados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.